falei de manhã, como o encontro aqui ele é direcionado para o pessoal das finanças, eu vou tratar da prestação de contas financeira. Não vou falar da execução física, não vou falar do desempenho, porque não é o público. O Tribunal de Contas... Em 2022, dezembro de 2022, ele fez uma modificação nas nossas instruções número 1 de 2020, e essa modificação, através da resolução número 23, 16 de dezembro de 2022, foi em cima do terceiro setor. Tem ali modificações na contratualização, na documentação a ser apresentada, dos ajustes selecionados, na documentação do desempenho também, e na documentação das prestações de contas financeiras. Duas grandes mudanças nas prestações de contas financeiras. Uma delas, o modo de apresentação da nota fiscal. Essa questão ela é meio que um telefone sem fio, né? Porque o município ele vai solicitar para a entidade e a entidade vai solicitar para o fornecedor essa questão acerca das notas fiscais. Antes, as nossas instruções falavam dessa forma. Artigo 163, lá na parte do terceiro setor dos municípios, esse artigo é do contrato de gestão, mas ali em cima tem os artigos que são dos outros ajustes, mas é a mesma coisa. Artigo 171, termo de parceria, 180 e 188, ali em cima. Ele falava antes que a nota fiscal que o fornecedor vai apresentar para as entidades do terceiro setor, para que as entidades depois apresentem para nós, para vocês e depois para nós, essa nota fiscal ela tem que ter no seu conteúdo original, inclusive nota fiscal eletrônica, a identificação do órgão público contratante e do número do contrato de gestão, ou do número do termo de parceria, do termo de fomento e colaboração e convênio. A gente tinha o costume muito de carimbar, colocar ali o carimbo, ou a própria entidade carimbava, ou o próprio município ia lá e carimbava o número do contrato e o número o nome da prefeitura, o nome do ente público. Isso, a partir de dezembro, na verdade, já não era admitido antes, né? Foi uma coisa que foi inventada aí para suprir essa necessidade, mas agora está expressamente nas nossas instruções. Não pode ser incluído na nota fiscal depois essas informações. Então, compete ao órgão público contratante exigir que as notas fiscais e os demais documentos comprobatórios sejam emitidos pelos respectivos fornecedores, com indicação do conteúdo original dos documentos, inclusive na nota fiscal eletrônica, identificação do órgão público contratante, número do contrato, demais elementos identificadores, não sendo admitida a inserção dessas informações após a emissão do respectivo documento. Então, essas informações vão ter que vir na própria nota fiscal. O fornecedor vai ter que colocar na nota fiscal essas informações. Esse é um dos pontos, uma das modificações. Aceita o quê? Correção? Por partes. Primeiro, realmente não são todos que a gente vai conseguir que seja incluído. Por exemplo, uma nota fiscal da energia, por exemplo, conta de energia ali, uma nota fiscal, conta de água, nós muito dificilmente vamos conseguir que seja inserido essas informações. Essa norma ela é para abranger o máximo de notas fiscais que a gente consiga. Porque tem fornecedor que é muito fácil inserir, né? Então, a gente tem que cobrar. Nesse caso, a gente pode solicitar, se eu só responder a pergunta dele, a gente pode solicitar que seja corrigido, sim, mas a gente tem que tomar também um pouco de cuidado. Porque a intenção, veja bem, a intenção aqui é o controle. Porque o carimbo, gente, eles podem imprimir várias notas fiscais
e carimbar com Prefeitura de Araçatuba, Prefeitura de Birigui, Prefeitura de Penápolis. Então, a intenção aqui é o controle. E se você faz a correção, você pode fazer a mesma coisa. Corrige um aqui, corrige outro ali, né? E apresentar em vários ajustes. Então, pode. Mas a gente tem que começar a pedir, porque eles têm que se acostumar com isso. Então, eventualmente, ele deu um erro, esqueceu, tudo bem, pede para corrigir. Mas isso não pode ser geral. A gente tem que começar a acostumar os fornecedores, a entidade, a cobrar isso para que já venha corrigido, já venha certo. Eu espero que assim, uma hora para, né? Porque se corrige uma vez, na próxima vez vai apresentar, aí, né? Aí realmente fica complicado. É mais difícil, sim. Olerite. Aqui é nota fiscal, eles falam de fornecedores. Olerite não é fornecedor, né? Pessoa física. Exigir que as notas fiscais e os demais documentos comprobatórios das despesas, mas são das despesas dos fornecedores. Eu não tenho visto cobrança do tribunal, não sei se lá, de qual região você é? Você é daqui? De Araçatuba. Não tenho visto essa cobrança em relação a olerite, a despesa de pessoal, a outro tipo de despesa. Mais alguém sobre isso? Essa é uma das mudanças. A segunda mudança, que é um dos temas polêmicos e que levanta muitas dúvidas atualmente, é acerca do rateio de custos indiretos, taxa de administração. A gente tem alguma confusão aí em relação... Antes de chegar nas instruções e no que foi modificado, qual a documentação que vocês têm que apresentar para nós, eu quero fazer uma diferenciação, primeiro, do que é taxa de administração e o que é rateio de custos indiretos, porque tem muita confusão ainda, e a gente lida com algumas situações, por exemplo, quando porque, veja bem, a taxa de administração ela é proibida, mas o rateio de custos indiretos ele é permitido. E a gente lida com algumas situações em que o ente público ele proíbe o rateio de despesa, a entidade quer fazer o rateio, e o ente público proíbe o rateio, porque confunde com a taxa de administração. Fala, não pode, porque o tribunal não deixa. Veja bem, o rateio pode. O que não pode é a taxa. E a gente precisa aprender a diferenciar um do outro. E aí acontece também, e eu acho ainda pior, quando a entidade ela fala que ela faz o rateio, aí o ente público aceita, porque o rateio pode, e quando a gente vai averiguar, chega para nós lá no Tribunal de Contas, esse rateio ele tem características, embora a entidade chame de rateio, ele tem características de taxa de administração. Então, a gente precisa saber diferenciar um do outro, quais as características de cada um, para não acontecer mais isso. Então, vamos lá. Aqui. Primeiro, taxa de administração, eu vou fazer aqui uma comparação com o que a gente já conhece, para depois a gente entender o que a gente não conhece. Nos fundos de investimento, são cobrados taxa de administração. Quem tem costume de investir, sabe que alguns fundos cobram a taxa de administração, que é um percentual cobrado pela operação e gestão dos investimentos em ativos. Ramo imobiliário também, vocês já ouviram falar de taxa de administração? Cobrança percentual feita pelas imobiliárias para cobrir os custos de gestão
e administração de um imóvel. Então, no terceiro setor, esse conceito ele é semelhante. O que é a taxa de administração no terceiro setor? É um montante devido à entidade pelo gerenciamento das atividades previstas no convênio, que é calculada na forma de um percentual sobre o total do montante repassado para o pagamento de gastos gerais não identificados. E este é o grande item que vocês precisam gravar, de toda essa frase que eu estou colocando aqui. Gastos gerais não identificados, pois a gente vai voltar nisso. Que, ao invés de viabilizar a execução do objeto em si, do convênio, serviria para remunerar o parceiro privado. Então, vou voltar lá o Tribunal de Contas tem, desde 2016, uma súmula que proíbe esse tipo de taxa de administração. Não é só o nosso Tribunal de Contas, a taxa de administração ela praticamente nunca foi aceita no meio dos ajustes com o terceiro setor. Nós temos normas, desde lá da nossa Constituição, nós temos normas proibindo a taxa de administração. A nossa súmula, ela diz que nos repasses de recursos à entidade do terceiro setor não se admite taxa de administração de gerência ou de característica similar. E o fundamento é justamente porque a prática da taxa de administração descaracteriza a formação de vínculo de cooperação entre as partes e configura ganho não econômico. Então, quando você paga lá no ramo imobiliário uma taxa de administração para a imobiliária, você não sabe para onde que está indo. Você está pagando ali um ganho econômico que eles estão tendo para gerir, né? E você não sabe para onde está indo esse dinheiro. Aí nós temos que entender o conceito de custos indiretos. Custos indiretos, lá na Lei 13.019, ela diz expressamente que poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor do total da parceria. E o que são custos indiretos? O pessoal da contabilidade vai conseguir compreender bem mais fácil. Por quê? São aquelas despesas que não têm ligação tão explícita com os serviços ou produtos. Vou dar um exemplo de um produto. Eu sou aqui da região, sou aqui da cidade de Araçatuba, de Birigui, aliás. Lá nós temos muitos calçados, é a capital do calçado. Então, se a gente vai fabricar um calçado, a gente sabe que o material utilizado, o couro utilizado, o corino utilizado, a gente sabe o valor daquele corino e a gente vai pôr no valor do produto. Agora, o valor, por exemplo, do telefone que a fábrica que produz o calçado precisa pagar, a gente não sabe quanto que esse calçado que eu estou vendendo vai colaborar no pagamento desse custo. Porque tem calçados mais caros, tem calçados mais baratos, mas todos utilizam aquela estrutura administrativa de internet, de telefone, do local, do imóvel que produz esse sapato. Então, telefone, a internet, são os custos indiretos. O couro no calçado seria o custo direto, porque ele tem ligação direta com o produto. E o restante seriam os custos indiretos. Aqui nos serviços, no terceiro setor, é a mesma coisa. Se a gente está fazendo um ajuste na área da saúde, o medicamento ele vai ser um custo direto. O médico é um custo direto. Agora, a estrutura administrativa, por exemplo, para prestar contas para a gente, é um custo indireto. A internet é um custo indireto. Sistema de tecnologia, indireto. Esses custos, a gente encontra muito nos nossos ajustes. O que causa mais confusão é quando ele não está dentro do próprio ajuste, mas ele está sendo rateado, essa estrutura administrativa é rateada por todos os projetos que a entidade tem. Então, a entidade tem um projeto aqui, em Araçatuba, tem outro em Birigui, tem outro em Penápolis, tem outro em Lins, e ela tem uma estrutura só administrativa que faz, por exemplo, a prestação de contas, que lida com o pessoal, parte de recursos humanos.
e ela faz o rateio dessas despesas para todos os projetos. Isso pode. Tem que atender alguns requisitos que nós vamos ver, mas pode. Então, rateio de custos indiretos, concentração em um único centro de custos, que é a sede, do controle dos gastos referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior rateio. É a centralização dos gastos administrativos em busca de maior eficiência, controle e racionalização. Aí eu coloquei um do lado do outro, para a gente solidificar essa diferença de um para outro. Então, a taxa de administração ela vai ser um percentual fixo sobre o valor total. O rateio ele tende a variar, porque ele vai ser um ressarcimento. Então, se a gente gasta mais, eu vou pagar mais. Se no outro mês nós gastamos menos, eu pago menos. Então, ele varia de acordo com o gasto. A taxa de administração, não. Ela é fixa. Se eu gasto mais, eu pago aquilo. Se eu gasto menos, eu pago aquilo. O restante é ganho da entidade. Por isso que a taxa não pode. Então, taxa de administração é uma remuneração por serviços prestados de gerenciamento ou pagamento de despesas gerais não identificadas. E o rateio é um ressarcimento por despesas indiretas perfeitamente indicadas. É o que eu vou falar aqui até o fim dessa palestra. Essa identificação, ela tem que acontecer tanto já no plano de trabalho, como depois na prestação de contas. Não adianta a entidade falar, não, esse valor aqui é para gastar com contador, é para gastar com serviço jurídico ou com internet. Só que na hora de prestar contas, ela não apresenta esses documentos. Continua sem identificação. Ela está falando que gastou nisso, mas eu não sei se ela gastou nisso mesmo. Então, o rateio, ressarcimento por despesas indiretas perfeitamente identificadas e efetivamente realizadas, as quais são absolutamente indispensáveis ao cabal cumprimento do objeto. Isso daí se refere ao conceito de vinculação e pertinência. O que seria isso? Tem que ser necessário ao meu objeto. Vou dar alguns exemplos. A entidade tem um projeto aqui em Araçatuba e ela quer participar de um chamamento público lá em Cochipó da Ponte. E aí ela vai fazer lá um plano de trabalho, ou ela vai se deslocar até lá esse chamamento público lá em Cochipó da Ponte, e ela coloca esse custo desse plano de trabalho que ela apresentou, da construção desse plano, desse deslocamento de pessoal, dentro do rateio dos custos administrativos dela, para os municípios pagarem, inclusive, no caso do meu exemplo, a Prefeitura de Araçatuba. Isso é pertinente ao meu objeto? Eu estou aqui com um hospital, com pronto-socorro. A entidade querer participar de um outro chamamento público é pertinente ao meu objeto? Não é pertinente ao meu objeto. Ou então, a entidade tem um sistema, ela compra um sistema de informação, ou loca um sistema, e ela tem aí 10 projetos, isso tudo é exemplo que eu estou dando, viu, gente? Não tem nada verdadeiro aqui. Ela tem aí 10 projetos, 5 desses projetos é lá no estado do Paraná. O rateio pode ser com outros locais, porque a entidade ela pode ser de nível federal, ela pode ter projetos em vários locais do país. Então, ela tem 5 projetos no estado do Paraná e ela tem 5 projetos aqui no estado de São Paulo. E ela usa esse sistema lá no estado do Paraná. Aí você vai perguntar, mas cadê? Você está usando aqui no meu projeto? Não está usando aqui no meu projeto. Você, prefeitura daqui do estado de São Paulo, vai pagar a sua parte do rateio? Não, porque esse produto, esse serviço não está sendo prestado para você. Não é pertinente ao seu objeto, é pertinente ao objeto lá do Paraná. Então, lá o Paraná que rateia. Aqui você não vai pagar. Esse é o conceito de vinculação e pertinência. Então, vamos continuar. As despesas na taxa de administração não são identificadas no plano de trabalho, não constando nenhuma previsão ou constando apenas uma rúbrica genérica. É aquela história de que ele coloca lá no plano de trabalho, a entidade,
ela nunca vai vir como taxa de administração, porque isso é muito sedimentado, que não pode. Então, vai vir lá custos indiretos, despesas operacionais, custos compartilhados, despesas administrativas, só que ela não fala o que são essas despesas administrativas. É para pagar o quê? Porque lá, no projeto, tem todas as linhas ali no plano de trabalho, no próprio projeto está muito claro. No rateio, não. É uma linha geral que engloba tudo. Ela precisa dizer para que ela vai gastar, onde que vai ser. Isso se chama planejamento do rateio. No rateio, o plano de trabalho prevê a composição analítica das despesas e a demonstração do custo total da administração central. Isso aqui é um comunicado nosso que tem no Tribunal de Contas, comunicado número 25 de 2023, foi publicado agora, em maio de 2023. Ele fala somente do rateio. Então, para vocês verem como que o tribunal tem dado importância para o rateio, em dezembro do ano passado, eles incluíram nas instruções a documentação, e, em maio, lançamos um comunicado. Se vocês puderem, procura lá no Google, número 25, para dar uma lida. E lá ele fala que tem que prever, o plano de trabalho tem que prever a composição analítica dessas despesas a serem incluídas no rateio e a demonstração do custo total da administração central. Depois eu vou mostrar mais ou menos um exemplo de memória de cálculo, mas vamos seguir. Taxa de administração. A despesa não é rastreável, não há prestação de contas. No rateio, as despesas são rastreáveis e comprovadas documentalmente nas prestações de contas. Então, nós vamos lá para as instruções. Modificação das instruções. Foi acrescentado esse artigo 164, que lá na parte de contrato de gestão, nas instruções, e lá ele fala que, para fins de fiscalização e acompanhamento das atividades, os órgãos e entidades remeterão a este tribunal até 30 de junho, essa data vocês já conhecem, que é a prestação de contas dos ajustes que são selecionados para acompanhamento do tribunal. No exercício seguinte, a transferência, os seguintes documentos. Memória de cálculo, e aqui eu quero que vocês guardem, que nós vamos ver uma memória de cálculo. O que tem que ter essa memória de cálculo? Critério utilizado, percentual de rateio, valor e data de ressarcimento. E também a relação de todas as despesas rateadas. Eu batizei essa relação de DID, porque a gente tem o DIRD, que é o demonstrativo integral de receitas e despesas, e aqui é um demonstrativo de despesas, só que ele é do rateio. O DIRD ele é do projeto, né? Isso aqui é um demonstrativo que é das despesas do rateio. Demonstrativo integral de despesas do rateio. E aí, essa lista tem que ter o credor, para quem que está pagando, a empresa, órgão dirigente ou empregado, CPF ou CNPJ, ou do fornecedor, ou da pessoa física, nota fiscal, folha de pagamento, outra documentação hábil, o valor total pago, a data de pagamento, banco, agência e conta de débito. Às vezes, as entidades, na maioria dos casos, as entidades têm uma outra conta, que não é a conta do projeto. Ela tem uma conta da sede, que movimenta esses recursos. Essa é a memória de cálculo. Vamos voltar lá. Espera aí, deixa eu voltar. Critério utilizado lá na memória de cálculo. Critério utilizado, percentual de rateio, valor e data. Aqui nós temos o critério, percentual, o valor e a data. Data, novembro de 2023. Isso aqui é tudo, gente, é quadro ilustrativo com informações fictícias. Eu montei esse quadro aqui como exemplo, que é a memória de cálculo, é um dos documentos que a gente tem que apresentar. Então, eu coloquei lá os projetos. A gente tem que ver quais são os projetos que colaboram também com esse rateio, além do nosso. Então, tem lá, termo de colaboração com a Prefeitura Municipal de Salvador, um contrato de gestão com o Estado de São Paulo, um convênio com o Estado de Minas Gerais e um termo de parceria com a Prefeitura de Araçatuba. O critério, segunda coluna, aqui o critério é o valor total de cada projeto. É o critério que eu mais encontro. Já vi também critério de quantidade de funcionários. Quanto mais funcionários o meu projeto tem, mais eu contribuo com o rateio.
Aqui é pelo valor. Pode ser também por quantidade de funcionário. Pode ser outro? Pode ser. Eu ainda não vi, desde que seja razoável. Eu ainda não vi outro. Mas pode ter algum outro tipo de critério. Então, o ajuste que vai repassar menos, projetos que são menores, eles contribuem menos, porque eles utilizam menos a estrutura administrativa. Os projetos que são maiores, que repassam mais, eles contribuem mais, proporcionalmente ao valor do projeto. Então, o termo de colaboração com a Prefeitura de Salvador é de R$3 milhões. Ele contribui 5,26. O contrato de gestão São Paulo, 29, você vê que 29 milhões é mais da metade do total das receitas da entidade. O total das receitas é 57 milhões. Desses 57, 29 milhões é do Estado de São Paulo. Então, ele contribui com mais de 50% do rateio. Estado de Minas Gerais, 15 milhões, 26%. Termo de parceria, Araçatuba, 10 milhões, 17%. Valor total do rateio para cada projeto. Aí você faz 3 milhões vezes 25,26%, dá isso aqui, 3.682. Aliás, não é essa conta. 70 mil aqui embaixo é o valor total do rateio. O valor que a entidade... os custos administrativos da entidade. Então, é com base nesses custos que faz, vezes, a porcentagem dela. Estou falando errado. Ela tem 70 mil aqui de custo geral. Esse 70 mil tem que ser retirado de cada projeto, porque ele retorna em favor do projeto. É a estrutura administrativa que retorna em favor do projeto. Então, baseado na porcentagem, que foi definida ali no terceiro critério, na terceira coluna, baseado no valor de cada projeto, ela vai retirando esses valores de cada projeto até dar os 70 mil. Ficou claro? Alguma pergunta? Não precisa ser exatamente dessa forma. Eu trouxe um exemplo aqui, né, para a gente visualizar como é que tem que ser essa memória de cálculo. Então, vamos seguir. A gente precisa verificar, nessa memória de cálculo, deixa eu ver que horas são. Se todas as unidades da entidade, se elas estão incluídas. Por quê? Se a entidade tem, por exemplo, só um exemplo, se ela tem um hospital que é particular, que não é subvencionado, se ela usa também essa estrutura administrativa, ela também tem que contribuir. Senão, as outras unidades vão estar pagando e vão ser oneradas indevidamente. Então, se todos os projetos que essa entidade tem, que utilizam essa estrutura administrativa, se está contribuindo. É um pouco difícil a gente ver, visualizar isso, mas a gente tem que ir aprimorando nossa maneira de fiscalizar. Verificar se os critérios utilizados para a apropriação são razoáveis, que eu acabei de falar, que pode ser a receita recebida ou o número de funcionários. Então, se você tem aqui um projetinho pequeno aqui de R$3 milhões, e você contribui a mesma coisa com um projeto grande, não é justo. Então, você tem que verificar se esse critério está sendo razoável. Isso você vai ver na memória de cálculo. Além daquela documentação, as instruções trouxeram também um artigo, aliás, a inclusão, lá no parecer, a inclusão lá no parecer conclusivo, já tinha essa exigência do parecer, mas ela incluiu as instruções, um item nesse parecer conclusivo, que o gestor vai ter que atestar. E eles atestam normalmente com base no que as comissões, no que o pessoal técnico aponta, né? Então, esse parecer conclusivo vai atestar conclusivamente, no mínimo, que o eventual rateio administrativo de custos indiretos foi verificado e avaliado. Então, não adianta a gente pedir aquela documentação, uma memória de cálculo, prestação de contas do rateio, e guardar ela na gaveta. A gente tem que avaliar, porque nós vamos atestar isso depois. E a gente vai atestar quanto à razoabilidade
Gente, eu queria deixar aqui um mantra sobre o rateio, para que vocês não esqueçam. O valor repassado a título de rateio, ele continua sendo repasse público, ele continua sendo recurso público. Então, ele tem que atender aos princípios da administração pública. Tem que ser razoável. Não vai poder contratar a empresa, por exemplo, no rateio, de diretor da entidade. Não vai poder contratar, pagar um aluguel lá na Paulista para a sede super luxuosa, para a sede da entidade. Não é razoável. Pertinência com o objeto. Eu falei já os conceitos de vinculação e pertinência. Proporcionalidade, critério proporcional em relação ao seu projeto. E adequação das despesas. Do mesmo jeito que vocês analisam o projeto, as despesas do projeto, nós vamos analisar as despesas do rateio. Aí um checklist para a gente aceitar ou não. É um resumo do que eu já falei aqui. As despesas foram autorizadas e demonstradas no plano de trabalho. Os critérios são pertinentes e razoáveis. Foram previamente fixados. Esse critério já tem que vir no plano de trabalho. Qual que vai ser o critério do rateio? Vai ser por número de funcionário? Vai ser por valor total? Já no plano. São observados na execução e é apresentada a memória de cálculo. Os preços praticados são razoáveis, estão dentro das referências de mercado, em respeito ao princípio da economicidade. As despesas rateadas são absolutamente indispensáveis, conceito de vinculação e pertinência, ao acabar o cumprimento do objeto, dando suporte à implementação das ações previstas para a sua consecução. As despesas pagas com esse valor são rastreáveis e sua documentação é apresentada documentalmente, comprovada documentalmente. Além disso, vou repetir o mantra. Valor de rateio continua sendo recurso público. Tem que cumprir os princípios da administração pública. Então, a entidade tem que seguir o regulamento de compras no rateio? Tem que seguir o regulamento de compras no rateio. Tem que realizar procedimento objetivo e impessoal, é o que eu falei. Não pode contratar a empresa de diretor, por exemplo. Não pode pagar valores acima do mercado. No rateio também. E aí, um último item, que também eu acho muito importante, é se as despesas pagas com recursos do rateio devem ser públicas e transparentes. Gente, não são públicas e transparentes. As entidades... Tem um comunicado do Tribunal de Contas que eu trouxe. Vocês devem conhecer, o pessoal que trabalha com o terceiro setor já conhece muito bem esse comunicado. Que tem que ter. Isso não é direcionado ao rateio, mas, como eu falei, o rateio ele é recurso público. Então, se é recurso público, é a mesma coisa, atende aos princípios da administração pública, tem que ter publicidade, tem que ser transparente. E aí, esse comunicado fala que tem que ter lá no site da entidade, do órgão público, a lista de prestadores de serviços e os respectivos valores pagos. A remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com os nomes, cargos ou funções e os relatórios físico-financeiros. Grande parte tem em relação ao projeto. Em relação ao rateio, eu não vejo. Não tem. Não tem a lista de funcionário contratado e pago com o valor do rateio. E, gente, eu sei que não sei se todo mundo já viu rateio de despesas nos seus ajustes. Se não viu ainda, pode aguardar que, eventualmente, vai aparecer. Tem sido um instrumento muito utilizado, inclusive, se for bem utilizado, ele é mais econômico. Então, prestem muita atenção, guardem, esse material vai estar no site. Isso vocês vão precisar um dia. Se não precisou ainda, vão precisar. Além disso, aquele comunicado, número 25 de 2023, que eu falei, que fala só do rateio, lá no final, ele fala que os entes jurisdicionados devem regulamentar a matéria concernente ao rateio administrativo, mediante a edição de legislação local sobre o tema. Seria bom, é uma recomendação que nós fazemos. O Estado de São Paulo tem já uma resolução número 107, se eu não me engano,
de 2019. Seria bom que a gente regulamentasse para não ter tantas dúvidas, para não ter tanta confusão em relação ao rateio. Fica aí, então, a recomendação. Deixa eu ver se tem alguma dúvida do que eu falei. Sobre o rateio. Vocês já pegaram aí? Eu sei que já pegaram, que eu conheço os rostos aqui. O pessoal de Lins está ali, eu já vi, eu sei que já trabalhou com isso. O pessoal de Araçatuba. Tem pessoal de entidade aqui também? Tem pessoal do terceiro setor, das entidades do terceiro setor? Só das prefeituras? Deixei aqui o que eu falei. Comunicado número 25, importante. Comunicado 16 é o da transparência. O manual de repasses públicos ao terceiro setor, vocês também devem conhecer. Se não conhecem ainda, está lá no nosso site. Súmula 41, que fala da taxa de administração, e as instruções também estão lá no nosso site. Agradeço a oportunidade mais uma vez e verei vocês todos por aí nas nossas fiscalizações. É o mais legal, né, Adriana?